A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula, a lição número 4, do dia 25 de outubro de 2020, quarto trimestre, o drama de Jó. Na lição passada, nós vimos Jó e a realidade de Satanás, vimos quem é o Satanás, o que ele causa, tentação, acusação, sofrimento, e vimos a vitória de Deus no capítulo 42 e a vitória de Jó. Agora nós vamos, nessa lição 4, meditar sobre o drama de Jó. Texto áureo: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2, 21. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. O objetivo dessa lição é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Objetivos específicos: primeiro, revelar de que forma as tragédias
que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então aqui, nessa lição, nós estaremos estudando, o drama de Jó. Na introdução, a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Então, os amigos, além de todo o sofrimento que ele estava passando, os amigos o enxergavam como um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades, ou seja, da noite para o dia, tudo mudou. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Aparentemente. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, essa é a proposta dessa lição, Refletir sobre esse sofrimento, como é que Jó reagiu diante dessa situação, diante dessas calamidades. Tópico número 1, tragédia de natureza econômica. Subtópico número 1, o sucesso na esfera comercial. Primeiro, o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Isso está no versículo número 3, que nós já lemos lá anteriormente, mas a gente olha lá, Jó 1 e 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então veja, ele era um homem extremamente importante, poderoso, O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz, de Jó, contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários do nosso tempo, contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então, era agropecuária, era indústria têxtil, era comércio, Tudo isso daí fazia com que Jó construísse, tivesse essa imagem de homem maior de todos os do Oriente, de todas as épocas,
se pensarmos até no mundo moderno. Então, o sucesso, ele tinha sucesso na esfera comercial. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade como alguns autores supõem. Então ele já estava fixo na terra. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica Abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis, é uma referência, Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios, né? Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo, ou seja, ele atuava em várias frentes comerciais. Então ele tinha muito sucesso na esfera do campo, na lavoura e na criação de gados, jumentas, né, ovelhas. Número 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota, sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então, o diabo já foi no centro, né, das atividades comerciais. E às vezes acontece também na vida de outras pessoas. O diabo procura atingir o centro para causar a desestabilização. Número 4, o ataque do diabo na esfera do campo. Então vimos na esfera comercial, agora na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios na área comercial, os negócios de Jó, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. E aqui entra uma lição. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio, que é o que geralmente acontece com a maioria de nós, mesmo tendo fé em Deus. Muitas vezes, quando sobrevém determinada tragédia, nós perdemos o equilíbrio. Como diz popularmente, a gente perde o chão. Tá? Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Então, às vezes, por falta de pedir sabedoria e inteligência a Deus, né? Porque com a inteligência de Deus você enxerga mais longe, você sabe administrar, você tem discernimento espiritual, né? E ele está dizendo aqui que às vezes, no caso de Jó, a gente entende que foi ação maligna, mas na vida pessoal, às vezes é mau gerenciamento ou às vezes problema de uma crise de mercado, como por exemplo agora no Brasil e no mundo, essa questão da pandemia,
que levou muitos empresários a quebrar, a fechar, né? E muitos ao desespero. Resumindo esse tópico, então, a tragédia de natureza econômica atingiu Jó, tanto na área comercial quanto na esfera do campo. Tópico 2. Tragédia de natureza familiar. Não se esqueça que o tema dessa lição é o drama de Jó. Então, a dramatização, né? Aquilo que aconteceu. Tragédia de natureza familiar. Subtópico 1. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto diz, texto sagrado: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Está lá nos versículos 18 e 19. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto, é sombrio, é trágico. Você e eu talvez não tenhamos condições de mensurar a dor de um pai ou de uma mãe perder 10 filhos de uma atacada só. É muito difícil, tá? É um sentimento de dor muito profundo. Só quem entende. Então, ele perdeu os filhos de uma vez só. Número 2, a esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre. Está lá em Jó 2:9. 2:9. Então sua mulher diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Talvez antes de você fazer um julgamento dessa mulher de Jó, pense na tragédia de perder 10 filhos. Se para um homem é trágico, imagine para uma mãe. Então ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizar essa frase, né? Quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Então, alguns autores fazem essa tradução, digamos assim, para amenizar o impacto dessa frase: amaldiçoa a Deus e morre. Outros estudiosos procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. Agora, como é que você fala amaldiçoa a Deus e morre, e a pessoa achar que não estava amaldiçoando a Deus? Não dá para entender, né? No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato, ou seja, ela realmente disse para ele amaldiçoar a Deus e depois ir embora, terminar de morrer e deixar todo mundo em paz. Deve ser esse o pensamento, né? Então, nós vimos aí os filhos, vimos a esposa e agora o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos, entre aspas,
metaforicamente, continuam a soprar também, entre aspas, em famílias inteiras. Quando essas palavras são colocadas entre aspas, isso o autor está mudando o significado, né, dentro daquele contexto, está mudando o significado original da palavra. Então aqui ventos fortes e aqui soprar e famílias inteiras, ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem, né? O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas. Então tá aí os ventos fortes, aqui ele está fazendo menção, drogas, tudo de ruim que se abate sobre qualquer família pode ser chamado desses fortes ventos que se abateram, como lá sobre Jó. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque ao Senhor em estudo e devoção. Ou seja, é necessário que haja um cristianismo, a prática de uma fé pela família, né? Tentar envolver todos os membros da família para buscar a Deus, para que quando se porventura vierem ventos fortes, a família esteja estruturada em Deus. Resumindo esse tópico 2, então, Jó perdeu 10 filhos em um só dia e sua esposa instou-lhe a abandonar a fé em Deus. Veja que coisa tremenda, né? Tópico número 3, tragédia de natureza física e psicológica. Então nós temos a primeira parte do drama, em que foi de natureza econômica, atacando na esfera comercial, na esfera do campo, na esfera comercial e toda essa tragédia. A segunda, a tragédia de natureza familiar, atacando os filhos, a esposa, né? E o fato, né, esses ventos fortes soprando sobre a família. E agora o 3 é a tragédia de natureza física e psicológica, agora é no corpo e no psicológico de Jó. Subtópico 1, o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, porque o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro, porque agora é a pessoa de Jó, né? Até então eram coisas externas, faziam parte da vida de Jó, mas era externa. Agora vai ser o físico de Jó, vai ser o espírito, a alma, né? O interior de Jó. Número 2, isso porque na primeira parte o diabo não conseguiu, Jó não amaldiçoou a Deus, Jó não atribuiu a Deus nada daquilo, né? Jó entendeu que fazia parte da vida, tinha que continuar. Agora é a saúde física. Número 2, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Está em Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, né? Vem aí até, entende-se que da parte do diabo, maligna, mal, né? Capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Veja que era alguma coisa terrível. Essa era uma prática que o homem antigo adotava
quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, em hebraico chamado de Masbala, um local separado, né? Um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Então, na época de Jesus, por exemplo, tinha aldeias, né? Tinham lugares próprios para leprosos, lugares próprios para pessoas, mulheres no caso, que tinham fluxo de sangue, né? E homens também que sangravam e tinham que ficar em lugares separados. Então havia ali lugares apropriados para os inválidos, para as pessoas que não tinham utilidade para a sociedade, pessoas que estavam marginalizadas, né? Então Jó foi para esse Monte de Cinzas, onde ficavam ali os dementes, os loucos, os inválidos, e ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Aí o autor termina dizendo, trágico, ou seja, ele foi para um lugar para esperar morrer, né? Para esperar o seu último suspiro, o seu último sopro de vida. Então ele ficou ali naquele lugar com a sua saúde física completamente debilitada. E número 3, subtópico 3, a saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, que é provavelmente uma depressão, como nós conhecemos hoje. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Tá lá do capítulo 3, do versículo 1 ao 14, diz, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Quer dizer, praguejou, né, contra o seu dia. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. E aqui ele começa a falar, né, versículo 11, por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, né? Veja o versículo 10, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. E aí ele vai falando, expressando aí a sua dificuldade, né, de entender o seu psicológico atingido por tanta tragédia, sem explicação, sem coerência, sem sentido, sem aviso prévio. Então, ele diz que a situação estava totalmente fora da sua compreensão. E aí diz, ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Então, realmente de causar depressão em qualquer um, essa tragédia, né, vinda do nada, de repente, sem explicação, e ainda mais ele sendo uma pessoa que se autoexaminava diariamente, tinha uma consciência limpa, sabia que estava tudo correto, tanto que o discorrer de todo o livro de Jó, nós vamos entender que ele em nenhum momento duvidou de que ele estivesse certo, de que ele estivesse com a vida conforme Deus pedia. Então, isso daí foi ponto passivo para Jó. Tá? Então, atingiu a saúde física, atingiu a sua saúde mental. Se você estiver em algum momento, em alguma fase da sua vida
passando por isso, leia o livro de Jó. Saiba, faça um autoexame, olhe a sua vida, olhe como você está vivendo diante de Deus, né? E vai orando que Deus também te dará a sua vitória e retribuirá tudo que você perdeu, restituirá e te retribuirá com bênçãos, né? Concluindo, então, a síntese desse ponto, além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó. Então, todo cristão precisa estar preparado com as armas espirituais para combater os ataques do diabo, que é ele o causador de tudo isso. Conclusão, nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e na saúde. Somente um homem com a fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes, e somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Não pense que eu e você, nós somos diferentes de Jó. Cada um tem a sua prova de fogo, cada um tem suas calamidades pessoais para atravessar. Mas fique fiel a Deus, creia em Deus, que a sua vitória já está garantida na cruz de Cristo. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento, porque o patriarca permaneceu de pé diante da provação. E nós também vamos permanecer de pé, sabendo que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que nunca nos abandona, mesmo na hora das provas mais difíceis que nós atravessamos. Então aqui nós terminamos a lição 4, tratando sobre o drama de Jó. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a lição número 5, o lamento de Jó. Te espero lá, em nome de Jesus. A paz do Senhor.